Olá, bom dia a todos os meus amigos e amigas. Hoje tenho mais uma história de uma cliente. Numa manhã, uma nossa cliente entrou-nos no salão, assim desanimada, a chorar e muito triste com a mãe dela, a dizer que estava desiludida com a mãe dela e que a mãe que tinha sido cúmplice de um crime. E nós, calma, o que é que se passou? Conta-nos lá o que é que aconteceu. Bom, antes de mais, sentámos a nossa cliente numa cadeira, demos um chá e dissemos: vamos ali para o nosso salão de relaxamento, ali para a nossa sala e vais conversar um bocadinho então connosco. Normalmente sou eu quem vou com as nossas clientes, ouvi-las, o desabafo delas, que muitas vezes é uma grande ajuda para elas poder desabafar e sair de lá melhor um bocadinho. Não é que demos soluções, que não podemos dar grandes soluções, podemos dar conselhos, mas o ouvir já é ótimo e elas sentem essa falta, essa necessidade e procuram-nos, além de serem nossas clientes há muitos anos e já termos aquele cantinho, nós temos aquele cantinho para poder ouvir as nossas clientes, elas sentem realmente um conforto muito grande com isso. Então o que aconteceu, a nossa amiga Ana perguntou-me então o que é que tinha acontecido e porque é que ela estava assim tão triste com a mãe e que tipo de crime é que a mãe tinha cometido para ela estar assim tão desapontada com a mãe. E foi então que ela disse: como sabem, a minha mãe trabalha na casa de uns médicos e nós sim, a tua mãe já trabalha há muitos anos na casa de uns doutores, certo? Pronto, uns senhores que já tinham volta de 80 anos, já estavam reformados. Ela sim. Entretanto, o senhor António, vou dar um nome fictício, na poda de uma figueira caiu e partiu a anca, ou fraturou a anca, ou o fémur, e está em casa aleijado, onde vão a equipa de enfermagem fazer-lhe os cuidados, uma equipa dar-lhe banho, e a minha mãe até me pediu para eu ir ajudar a semana passada lá em casa, e eu então fui ajudá-la. Nós sim. E então, o que aconteceu? Ela, pronto, entretanto eu comecei a ir ao quarto do senhor, cumprimentar o senhor, mas ao passar em frente ao quarto, sempre que eu ia para a casa de banho, havia um barulho estranho. Ela questionei e perguntei ao senhor que barulho era aquele. Ele disse: não é nada, não é nada. Faz o teu trabalho e não te metas no que não deves. Só que ela achou aquilo estranho. E aquela porta daquele quarto, ela diz que via a esposa dele a ir lá e a fechar a porta. Ela, qualquer coisa estranha. E aquilo começou a intrigá-la, diz que dia após dia. E quando começou a questionar ao senhor, ele começou a ficar muito nervoso e muito revoltado, muito zangado. Entretanto, houve um dia que lhe disse à mãe dela que não queria que ela fosse mais para lá, porque ela já tinha tentado abrir a porta, mas a porta estava sempre fechada à chave. E ela disse que aquilo começou a mexer com ela, que ouvia uns barulhos estranhos, pareciam uns gemidos, ou ao mesmo tempo parecia-lhe um animal. Ela não sabia explicar, mas que havia ali alguma coisa que incomodava muito naquele quarto. E o senhor, muito preocupado, e ela questionou a mãe, e que a mãe também lhe respondeu assim um bocado bruta, que lhe disse: faz o que nós te pedimos e não te metas no que não deves. E deixa estar aquele quarto que não tem nada que te interesse ou que te devas meter. Ela, ao teu lugar, é ir ao quarto do senhor António, neste caso, o nome fictício, ajudá-lo na higiene, ajudar a limpar o quarto, ajudar a sentá-lo. Ela, não tens que fazer mais nada. Nem tens que meter nos assuntos dos patrões. Ela diz que aquilo começou a mexer de tal maneira com ela. Ela, como sabia que na sexta-feira iam lá as enfermeiras, foi ao centro de saúde e foi falar com as enfermeiras a dizer o que se tinha passado e que andava muito incomodada e que andava a tentar abrir um quarto e que os senhores estavam muito zangados e que não conseguiam. Então pediu ajuda às enfermeiras. Só que as enfermeiras inicialmente acharam que ela estava tola, qualquer coisa, que não a valorizaram. Mas ela tanto insistiu que a enfermeira disse: pronto, amanhã nós já irmos lá, vamos-te ajudar e vamos tentar então te ajudar de alguma maneira e descobrir o que se passa naquele quarto. Ela, porque nós já lá vamos também há algum tempo e nunca nos apercebemos de nada.
Ela, pronto, e diz que assim foi. De manhã, por volta das 10 da manhã, ela diz que as enfermeiras chegaram, ela saiu do quarto, então simulou que tinha caído na casa de banho. A esposa do senhor estava no quarto, no tal quarto onde ninguém entrava e fechava, que veio a correr, onde deixou a porta entreaberta para ver o que se tinha passado e que as enfermeiras começaram a gritar por ajuda. Enquanto que uma enfermeira foi para supostamente socorrer a nossa cliente que tinha caído, não é? E veio a mãe e a senhora a correr, a outra enfermeira entrou no quarto. E a minha cliente diz que foi o horror dos horrores. Diz que no outro quarto, e eu até estou um bocadinho escandalizada com isto que ela nos contou, que no outro quarto estava uma menina de mais ou menos 33, 34 anos, amarrada com correntes, com um colchão e vestida de camisa, cabelo rapado e com pratos no chão para comer, tipo um animal. Um animal. Diz que aquela imagem que chocou toda a gente, que automaticamente as enfermeiras, como é lógico, chamaram as autoridades. Era uma menina mongoloide, era uma menina com deficiência. E o que aconteceu foi que aqueles pais esconderam toda a vida aquela menina naquele quarto, algemaram-na como ela se fosse um animal e nada se passava ao longo destes anos. Questionei a minha mãe. Diz que era normal, que sabia e que eu que nem me devia ter metido, porque aquela menina supostamente devia ter morrido. E eu perguntei-lhe, devia ter morrido, mãe. Mas como assim? Ela, sim, minha filha, porque nos nossos tempos, antigamente, ela, quando uma menina nascia mongoloide ou deficiente, ou que diziam que era neste caso, uma alma do diabo, que as pessoas que matavam aquelas crianças à nascença. Bom, a minha mãe a dizer-me aquilo, eu disse, não, isto não é normal. Nós em que século estamos? Nós estamos em pleno século XXI. Como é que é possível? Eles eram médicos, tinham uma outra filha que também era estudada, portanto, e toda, neste caso, os irmãos, não é? Os filhos dele, toda a gente sabia daquela menina ali e nunca ninguém fez nada. Eles eram médicos, eles tinham a obrigação de ter levado aquela menina para o hospital ou arranjar tratamentos, interná-la noutro sítio. Mas a minha mãe disse que não, que era normal, porque aquilo era uma alma do diabo. Então, como era uma alma do diabo, os patrões supostamente já fizeram uma boa ação e mantê-la ali assim. Eu disse, bom, acho que devem internar a minha mãe, porque a minha mãe é tolinha, juntamente com os doutores, com os supostos doutores, não é? Pronto, isto antigamente não sei como é que as coisas funcionavam, mas que isto não é normal nos tempos em que nós estamos, não é normal. Ela, e mais a mais, eles tinham outros filhos que nunca se questionaram se aquilo era normal ou não. Ela, estou eu a ver as coisas de outra maneira. A menina não sabia falar, ela gemia como um animal. Ela tinha medo de tudo. Aquela imagem não me vai esquecer para o resto da vida. E não me vai esquecer a minha mãe dizer que antigamente, quando nasciam aberrações, que as matavam à nascença. Que aquilo que era normal. E que os senhores doutores tinham feito uma bondade com aquela criatura. Que era a criatura do demónio. E não... gente, isto não é normal. E realmente esta nossa cliente estava chocada. Nós ficamos completamente chocados com esta situação, não é? Porque eu não sei o que é que se passava antigamente também, mas que isto, à partida, não será normal, não será normal. E pronto, a nossa cliente estava aqui desapontada com a mãe, nós temos o que ela ter calma, tentar perceber, pronto, porque as culturas, não sei, tentar perceber, certamente a mãe precisava de um internamento, não sei até que ponto precisa de um internamento, porque se a mãe acha aquilo normal, a mãe foi educada naquilo, certo? Pronto, pedimos a ela para ter alguma calma, tentar perdoar a mãe, tentar desculpar e tentar ajudar também da melhor maneira a fazer entender a mãe que estamos no século XXI e que as coisas não funcionam assim, não é? E que
não se matam assim as pessoas, ou não se prendem assim as pessoas, não é como o cão, porque pelos vistos a menina estava deitada, tinha um colchão, diz que o quarto só tinha um colchão, os pratos no chão e ela acorrentada, e que lhe dava um banho de mangueira. Bom, de todo aquela criança não estava medicada, não estava mesmo ali como um animal. E pior, diz que nem registro de nascimento tinha, aquela que nasceu em casa, e aqueles que nunca fizeram o registro daquela criança. Bom, as autoridades levaram a criança, levaram para o internamento, agora o que é que segue, o que é que vai acontecer, realmente não sabemos. Podemos ver a nossa cliente para ter calma e pronto. E tudo o que nós pudermos fazer em termos de apoio, ouvi-la, escutá-la, podemos fazer, senão ela terá que procurar ajuda e tentar ajudar também a mãe da maneira para lidar com esta situação. Agradeço-vos a todos por ouvir mais aqui uma história e aguardo por vocês num próximo vídeo, numa próxima história. Obrigados, um bom dia.